O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Almendra. O curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Rodrigo Almendra e você está assistindo ao Saber Direito Aula. Temos falado sobre crimes contra o patrimônio. No primeiro bloco, falamos sobre disposições gerais relativas aos crimes contra o patrimônio. Depois, falamos sobre furto e furto de coisa comum, artigo 155 e 156 do Código Penal. Posteriormente, no bloco 3, falamos sobre o delito de roubo e diversas de suas facetas, inclusive o latrocínio, e comparando com algumas manifestações da extorsão qualificada pela privação da liberdade e a extorsão mediante sequestro, para que a gente pudesse fazer aquele confronto tão importante nesse estudo. Agora, nós vamos falar sobre o delito de estelionato. Ocorre que o estelionatário se diferencia dos demais criminosos patrimoniais porque ele é um ser humano especialmente inteligente. Eu chego a dizer que no crime de estelionato, o sujeito ativo tem uma inteligência privilegiada. É quase que um crime nobre. Calma. Eu não estou incitando o crime. Não entenda isso. Eu estou apenas querendo dizer que qualquer um, do mais sábio dos homens ao mais humilde dos homens, é capaz de subtrair um relógio que alguém esqueça em um balcão de shopping. Que qualquer indivíduo é capaz de matar, pegar uma arma e matar alguém. Não se exige da parte desse sujeito ativo uma inteligência privilegiada. Ao passo em que o estelionatário, esse sim é um sujeito excepcionalmente audaz e inteligente, pois ele tem que, através de sua artimanha linguística, ou através de qualquer outro meio, e aí a criatividade humana é bem ampla, induzir outro ser humano ao erro. Claro, é mais fácil induzir a erro uma pessoa com pouquíssima experiência de vida, é bem verdade. Mas o estelionatário consegue induzir uma grande quantidade de pessoas ao equívoco. E para que isso aconteça, de alguma forma, ele tem uma inteligência superior capaz de iludir outras pessoas. E quando a gente fala em inteligência superior por parte do estelionatário, vem à nossa mente alguns aspectos curiosos. Entre eles, existe diferença entre o estelionato penal e uma fraude civil? A pergunta tem a sua relevância, mas também não tanta sobre o aspecto penal. Explico. Embora a doutrina, no passado, questionasse muito até que ponto vai a fraude penal e a fraude civil, hoje nós chegamos à conclusão que se o indivíduo pratica um crime de estelionato, obviamente que esse crime terá efeitos civis. Então, um estelionato penal, obrigatoriamente, terá consequências de natureza civil. Talvez o inverso não seja verdadeiro. Talvez eu tenha um ilícito contratual que não implique em uma consequência tão danosa ao ponto de chamar a atenção do direito penal. Os princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade do direito penal, que impõem uma atuação desse ramo do direito apenas quando o direito civil seja incapaz de resolver sozinho os seus problemas. Nesse particular, um aspecto parece ser importante. Por exemplo, o aspecto do compartilhamento de sinal de TV a cabo ou do compartilhamento de sinal de internet. Isso seria um mero ilícito contratual ou isso seria um crime de estelionato? Existe divergência doutrinária a esse respeito, sendo a maioria dos doutrinadores, inclusive na qual me filio, considerando isso como um mero ilícito civil e não como uma forma de manifestação do direito penal. Então, se você tem compartilhado o seu sinal de TV a cabo, se você tem compartilhado o seu sinal de internet, fica tranquilo por hora, mas que de antemão antecipe-se. Já existe, sim, divergência doutrinária a esse respeito e pode ser que amanhã, por pressão até dessas concessionárias, isso venha a se tornar efetivamente um tipo penal. Mas eu preciso ir além, para que você também não exagere. Existem relatos de pessoas que colocam antenas enormes no interior, sobretudo no interior, e compartilham internet para uma cidade inteira.
Aí a sua postura pode até não estar prevista no Código Penal como estelionato, eu até entenderei dessa forma, mas ela passa a estar prevista em legislação extravagante que regulamenta as telecomunicações como crime. Então, o sujeito que transmite o sinal em larga escala, sem autorização do órgão regulador, estará praticando crime que tem previsão em legislação extravagante. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, deixando a ressalva da divergência que já existe doutrinariamente a respeito. Outro aspecto que também passa pelo prisma de uma relação até onde vai o crime de estelionato, e é tão polêmico quanto o primeiro, diz respeito à religião. Até que ponto o sujeito que, sob o argumento da fé, pede dinheiro àqueles que o seguem legitimamente pelo exercício da religião, até que ponto isso configura estelionato. Claro, existem aqueles teóricos que vão falar se houver dolo de estelionato e se não houver dolo de estelionato, mas fica difícil de, na prática, identificar quando um líder religioso teria o dolo de estelionato e não um dolo de fé propriamente dito, uma manifestação religiosa como qualquer outra. A sutil diferença passa pela fé não do líder religioso, mas daquele que o segue. O sujeito que entrega dinheiro a um líder religioso porque tem fé que aquele dinheiro é importante para a construção da sua igreja, esse sujeito não é vítima de estelionato, ainda que aquele dinheiro seja tudo que ele tinha para comer aquele dia. Você não vai encontrar decisão condenando líder religioso quando existe a livre manifestação da religião. Por outro lado, se você afastar o elemento religião, se você imaginar um líder religioso ou líder de qualquer seita ou coisa assemelhada, falando para alguém que não crer naquela religião, mas que se ver iludido por palavras ardilosas, aí sim, nesse caso, nós poderíamos relatar um crime de estelionato. Então, a diferença entre um estelionato religioso e não religioso é justamente a fé que se tem naquela manifestação. Quando há fé, a Constituição garante o exercício do culto religioso. Quando não há, aí sim poderia existir crime de estelionato. Outro aspecto curioso que merece a sua atenção é a torpeza bilateral. A torpeza bilateral parte da premissa que tanto quem engana como quem é enganado se sentem enganadores. Está todo mundo querendo dar o golpe na história, está todo mundo errado. Então, eu quero te enganar e você quer me enganar. Juntos nós nos enganamos. Aí o debate é, houve crime ou não houve crime? Existem aqueles que dizem que não, sobre o argumento de que o direito não deveria proteger essa tutela, não deveria proteger esses má-fé conjunta. Eu estou de má-fé, você está de má-fé, vamos nos socorrer do direito. E existem aqueles que dizem que o enquadramento típico é perfeito e, por essa razão, existe sim crime. O debate parte lá da teoria geral do direito e um instituto que nós poderíamos alavancar aqui, denominado compensação de culpas. Eu te convido a pensar, mas em outro prisma. Eu te convido a pensar assim, duas pessoas, cada qual equivocada, conforme as leis de trânsito, se chocam a um abalroamento de veículos em um determinado cruzamento. Repare que é premissa do meu exemplo que ambos estejam errados. Foi o que aconteceu. O motorista do veículo A causou um dano de natureza física no motorista do carro B e o motorista do carro B causou um dano de natureza física ao motorista do carro A. Então, tivemos aqui lesões corporais, em um e em outro. Dúvida, se ambos estão errados, essas lesões corporais se compensam? Eu sei que não existe lesão corporal culposa grave ou gravíssima, que essa classificação só faz sentido para dolosa. Mas, supondo que existisse, então, uma lesão corporal culposa gravíssima menos uma lesão corporal culposa grave seria igual a uma lesão corporal culposa leve. Eu faço esse raciocínio para você ver o quão absurdo ele é, né? Quão absurdo. As culpas não se compensam em direito penal. Só se fala em compensação de equívocos em direito civil, se a gente estivesse falando, por exemplo, em aspectos unicamente patrimoniais. Eu te dei um prejuízo de 30 mil, você me deu um prejuízo de 25 mil, então, na verdade, eu só te resto aí a pagar 5 mil. Isso é raciocínio de direito civil. Em direito penal, culpa não se compensa. E a partir do momento em que culpa não se compensa, eu tenho que punir tanto aquele que andava errado e causou uma lesão corporal, como aquele outro que também andava errado e causou outra lesão corporal, ainda que ele também tenha sofrido no mesmo ato.
Esse raciocínio pode ser estendido para a torpeza bilateral. Então, se o sujeito vai comprar cocaína fazendo uso de cheque falso, obviamente está errado quem vende a cocaína, obviamente está errado quem faz uso de um cheque sem fundos, de um cheque falso. Mas repare que existe um interesse social em tutelar o que está acontecendo, e não apenas em proteger os interesses patrimoniais e viciosos do traficante e do consumidor do produto dele. Então, para quem vende, há um interesse social de que não venda, porque as drogas, por premissa, colocam em xeque a sua saúde e a sua relação com outras pessoas. Esse é o problema das drogas, né? Que ele complica a relação interpessoal que você tem. Por outro lado, para quem emite um cheque sem fundo, a natureza de cártula, a natureza cartular e a natureza de mobilidade dessa cártula também é prejudicial à sociedade, porque o traficante passa o cheque sem fundo adiante, que aceita acreditando que tem fundo, que por sua vez passa adiante para outra pessoa que aceita acreditando que tem fundo, e assim vai por diante, né? Então, há um prejuízo para ambas as partes e para a própria sociedade. O prejuízo a ambas as partes, pouco se importa. A gente, na verdade, não vai se preocupar em proteger aquele que age de má fé. Mas, transcendendo a isso, existe o prejuízo social. E esse prejuízo social não pode ficar impune. Daí pelo que, pelo menos, me parece ser mais correta, a corrente que implica em há crime para ambos que atuam com torpeza bilateral. Então, são alguns raciocínios bem curiosos dentro do crime de estelionato. E aí, eu queria também falar dentro dessa figura do estelionato sobre um aspecto que está muito comum. Lá em minha terra isso estourou recentemente, mas eu acho que no Brasil inteiro estourou recentemente, com algumas prisões. E para isso eu queria chamar uma de nossas perguntas de nossos telespectadores. Vamos ver os que eles querem perguntar? Professor, meu nome é Victor Sato e eu sou estudante de Engenharia Mecatrônica e eu tenho uma pergunta. As pirâmides financeiras são formas de estelionato? De certa forma, sim, mas transcende o crime. Porque o estelionato costuma ter como sujeito passivo uma pessoa determinada. Quando você transcende e passa a ludibriar, não João, Joaquim ou José, mas toda uma sociedade, então você, além de afetar o patrimônio daquele indivíduo isoladamente, você afeta a economia daquele povo. E aí o fenômeno da pirâmide financeira veio muito à tona, porque você começou a ver gente que tirava a sua poupança, que vendia o seu carro, que vendia a sua moto, às vezes que tomava dinheiro emprestado com a agiota, porque investiria esse dinheiro junto a uma pirâmide financeira. E aí a pirâmide financeira dizia que se eu investisse tanto, receberia tantos mil um mês depois, e no outro mais tanto, e ficaria assim durante muito tempo, e isso era melhor do que vender drogas, era melhor do que os crimes mais lucrativos que existem. Então, em um dado instante, a pirâmide quebra, como é natural de todas as pirâmides, e se diz, eu não tenho mais como te pagar. Ué, mas e aquele dinheiro que eu peguei da poupança? O gato comeu. E aquele dinheiro que eu emprestei com o agiota? Se vira para pagar. E se não tiver como pagar, o agiota te mata ou faz qualquer outra coisa. Repare que você dá, vou utilizar um termo genérico, um golpe, mas em toda uma coletividade. E quando existe esse sujeito passivo indeterminado a priori, o crime de estelionato cede lugar a um outro crime, previsto em legislação extravagante, o qual nós denominamos de crime contra a economia popular. E aí, quando a gente pensa em crime contra a economia popular, registra aí, nós pensamos na Lei 1.521, do ano de 1951. É uma lei já bastante antiga, mas que está sempre presente no nosso dia a dia. Muito bem. Como é que a gente define o conceito de